um estudioso que, a palavra que se usa hoje é polímata, né? Uma pessoa erudita que tem, assim, trabalhos consistentes em várias áreas de conhecimento diferentes. Um exemplo, assim, bem próximo, que ele faz melhor, foi Edgar Morin, né? Que trabalhou em ciências, né? Mais exatas e também na antropologia, que é uma autoridade em várias áreas, né? O Fertari acabou sendo alguém assim, meio obstinado, meio obcecado com algumas coisas. E uma das frentes do trabalho que ele abriu, além de lançar os estudos em música popular, dentre os quais a nossa encaixa, ele também desenvolveu estudos na área de semiótica musical, né? E qual era a intenção dele no final de tudo, né? É trazer uma contribuição para os estudos do audiovisual, daquilo que ele chama de não músico, ou seja, aquela pessoa que não é educada pelas partituras ou coisas assim, mas pelo ouvido tem uma certa educação cognitiva e sensível. Falei bobagem? Então ele passou. O que a gente está querendo valorizar neste aspecto aqui da nossa homenagem é essa contribuição que ele trouxe nesses estudos para a música popular e, né, também para a semiótica musical, audiovisual, que é o ponto central da nossa pesquisa. Quando a gente pensou que ia homenagear os 80 anos dele, né, mal ele comemorou o aniversário, já ficou doente, acabou falecendo em seguida, né? Então, nossa revista museística acaba de lançar mais um número, né? Eu vou mostrar melhor na quinta-feira, porque aqui a gente não tem como. Nós chamamos, era um plano, a gente tem ele está com 80 anos, não, mas infelizmente, né, ganhou outro título, vai ser lançado no segundo semestre, mas no final do segundo semestre, e quem quiser enviar proposta de trabalho, ainda estamos com as chamadas abertas. Abrimos a porta de novo para um dossiê, a gente espera ter bastantes elementos, né, para poder prestigiar essa pessoa que foi tão importante, né? Então, eu preparei um pequeno PowerPoint, mas não dá para mostrar, então eu estou falando. Quem estiver na IASM daqui a uns dias, aí a gente vai ver uma coisa bem maior, a gente vai fazer o trabalho do Ioa, com a Cláudia Azevedo e a Laura Jordan, né? Nós estamos preparando algo maior, para o senhor me deu 1h30 para se apresentar. Então, fica essa nota aqui de reconhecimento, de homenagem póstuma, que a gente gostaria que não fosse póstuma. A outra pessoa é o Aquino Pinto, né? Talvez muitos de vocês conheçam, né? Ele foi professor na Unesp, mas outro multimúsico, né? Faz um mês que ele faleceu, um mês e pouquinho, tipo no dia 23 ou uma coisa do mês passado. Parece que foi um mal assim, mais ou menos recente, mas uma pessoa, um músico pleno, mas que ele era apenas alguém que estava lá no tom, no grupo de análise musical, pianista, regente, teórico, arranjador, ele era compositor, ele fazia de tudo. E uma pessoa assim, muito singela, muito amável, muito próxima. Então, eu digo até para vocês assim, meio que a gente pode, né? Quando estava fazendo o projeto do Fábio, eu quis falar com ele, você está um depoimento e tal. Aí de repente ele apareceu, não tinha confirmado antes, ele está vindo aí, a gente aprendeu rapidinho, mexeu com a câmera, ele gravou, e ficou aquela gravação interessante, que ele falou sobre o Fábio, né? Ele defendeu uma ideia de que o Fábio não era música brasileira, porque o Brasil fazia parte de Portugal, e umas questões bem interessantes. Ele voltou, por último, no nosso encontro, se ele acho que do ano retrasado, se eu não me engano, agora a memória não ajuda, eu acho que foi do ano retrasado, ainda na pandemia, que foi virtual, né? E também ele deu um depoimento num
documentário que eu fiz junto com a Marta Fonterrada, sobre falar dos italianos. A gente fez um documentário muito interessante, também confesso a vocês, que eu não solto ele por aí, porque ele tem erros graves na edição. Bom, não estou aqui para falar desse documentário, desse trabalho, mas só para situar, né, que eu busquei uma ampla variedade de italianos e italodescendentes. Então, por exemplo, Júlio Medalha, né, que é alguém que tem uma inserção na mídia, que é maestro, que compõe, que é midiático, que é jurado de programas de TV. Aí eu fiz para alguém, o Olivier Tone, que foi fundador do departamento de música, Escola Municipal de Música, uma série de coisas. E de repente também ele aparece lá como um contraponto com outro Tony, o Tony Angeli, né, que eu li. Então a gente tinha, por exemplo, a Mafalda Minozzi, que é italiana, e se diz que é mezzo brasiliana, mezzo italiana, umas coisas assim. A gente foi misturando essas pessoas. E o Achille como aquela pessoa paulistana, de formação sólida, que estudou acho que no Dante, Alighieri, que conhece todas as nuances de sotaques italianos, que era tido como italiano também para a Itália. Então, aquela pessoa que era um insider, digamos, como italiano, mas ela se dizia muito brasileiro. E ele tem um depoimento genial, com aquela simpatia toda que ele tem, está ali meio guardado, né, tem material bruto por causa disso. Então, por ser uma pessoa assim tão importante, assim, também no sentido assim, afetivo, todo mundo gostava dele, todo mundo gosta dele, né? Então ele precisava de ser mencionado, né? E por fim, eu vou fazer uma homenagem meio coletiva a Nancy Alves. A Nancy Alves foi alguém que me procurou, acredito que em 2006, por aí 2007, eu estava trabalhando numa universidade aqui, né, e resolveram que eu tinha que sair porque eles não queriam mais montar o curso e cortaram os e-mails. Ela me mandou um monte de mensagens, claro que eu não recebi, e casualmente a gente se encontrou um dia e começamos a falar, e foi um diálogo assim bastante extenso até lá entrar no nosso grupo. E um dia, nós já falamos em fado, já falamos da canção hispânica, da italiana, não sei o que, agora vamos falar da canção francesa. Vamos lá? Vamos lá. Né? Um outro amigo meu, o Christian Magabé, que eu encontrava sempre em Paris, né, também estava assim, um diálogo importante, ele veio aqui umas 3 vezes, né, deu uns depoimentos. Um livro dele, um capítulo que ele escreveu no nosso primeiro livro organizado, eu considero uma ferramenta assim, de base para pesquisa em música, em análise de canção, ele trincha tudo que tem for. Foi algo bastante assim, trabalhoso, porque ele era insistente em umas coisas, mas está lá o texto. E a Nancy, né, continuou falando, e quando eu propus esse projeto, ela mergulhou, porque a dissertação de mestrado dela, falando aqui de memória, já trata, né, de como, no mecanismo inverso, a música francesa, ela entrou na brasileira, mas mais o contrário, ela trabalhou mais o contrário, mas como a música brasileira entrou na cultura francesa. Lançou um livro que foi resultado dessa dissertação, faz quanto tempo, Rafael? 2, 3 anos? 2019, por aí, né? E aí nós lançamos esse projeto, que vou falar mais dele amanhã, né? Mas esse projeto passou por muitas dificuldades, né? Eu mesmo fiquei doente, operação aqui e ali, pandemia, enfim. Nós conseguimos chegar ao final. E aí quando conseguimos, enfim, terminar o livro, né? Nessa altura, o Rafael já estava me ajudando, porque eu tinha quebrado o pulso, corrigi alguma mão, falava, não sei o quê.
conseguimos, ela disse, agora eu preciso dar um tempo que eu preciso cuidar da minha saúde. Isso foi mais ou menos lá para maio, junho, talvez, do ano passado, né? E aí ficamos na luta para conseguir o financiamento para a publicação. Enfim, saiu, né? E agora o livro está pronto. Só que sem a presença física dela, né? Então, a gente tem que reconhecer que foi importantíssima a colaboração dela, tanto na concepção geral, ela fez uma curadoria importante do tema, ela deu muitas ideias, deu entrevista, né? Essa entrevista que ela deu foi filmada, a Marta Unterrada está fazendo podcast, né? E vai sair em breve. A Marta outra, né, que é uma pessoa fundadora aqui do grupo praticamente, e ela passou por um transplante de rim. Então ela está ali, né, resguardo para não pegar outros problemas aí de infecções e coisas perigosas, mas está em andamento. Então a Nancy não está, mas está conosco, né? Ela gravou um disco importante, eu não sei, a gente acho que consegue ouvir entre 11 canções que mistura brasileiras falando de França e vice-versa. Eu pensei, eu acho que não vai ter ninguém querendo pegar meu fígado no pagamento, eu pensei na canção Joana Francesa, que é do Chico Buarque, que também é homenageado esse ano, né? Então talvez aqui, terminando, a gente conheça a canção, mas eu sei é importante o trabalho que ela fez com o Cássio, hoje aqui presente, né? Então, convido, estão aqui, que bom, falaram com ela, e ela entregou nisso, você vê uma capacidade, né, de envolvimento das pessoas, e que isso foi feito de uma forma tão amorosa, né? Foi um trabalho muito, muito difícil. Nossa, quantas coisas aconteceram, né, nesse caminho. Né? De tudo, né? Mas foi realmente... Foi um presente da Nancy, também colocando presente, e a gente lembra, tudo, o todo ficou muito bom. Está ali também presente a Alina, que escreveu um dos capítulos, então eu posso até mostrar logo em seguida, né? Mas no momento a gente queria falar da Nancy, né? E então deixa o Cássio falar alguma coisa, e o Zé Renato, que foi a pessoa que, com toda aquela dificuldade, foi quem acabou indo no velório e no enterro, um feriado, mesmo muitas dificuldades, ele tem uma homenagem a fazer a ela. Então, Cássio, você quer falar alguma coisa? Nós tivemos a honra, ela, há alguns anos, não sei exatamente quantos anos, que a gente já se conhece. Ela sempre foi uma batalhadora pela música, né? E uma grande artista. E nós tivemos a honra de fazer 2 shows com ela em Santos, inclusive o lançamento do disco. Eu escrevi uma resenha na coluna que eu escrevo, né, semanalmente lá no Jornal da Hora, falando desse disco maravilhoso dela, que é essa mistura da música francesa com a música brasileira e vice-versa. Então hoje eu vim com muito carinho para homenageá-la. Nós ficamos muito tristes, né, com a passagem dela, mas ao mesmo tempo o legado permanece. Esse é o que mais importa, por isso que a gente tem que realmente reverenciar, então, em seu nome, Luiz, de todas as pessoas que participaram dessa homenagem, muito importante, muito justa. E a música tem esse poder, ela é atemporal, ela não tem tempo e espaço, então ela vai estar sempre sendo lembrada, muito carinho, e tantas histórias. Eu quero ser breve, e fizemos uma parceria uma vez com o pessoal da Aliança Francesa, e depois fizemos dentro do festival também, uma apresentação dela lá aqui na Proteca, e foi uma noite muito especial. Até tem um momento que eu pedi uma homenagem de uma música do filme, né? Um Homem e uma Mulher, que vocês devem conhecer, e se não conhecem, por favor, vejam os 3 filmes, né? O primeiro, obviamente, para mim é o mais especial, e eu pedi para que ela cantasse com um cantor daqui de Santos, e isso está gravado num pequeno frame que eu tenho aqui no meu celular, e é uma homenagem que a gente faz para ela. Então, Heloísa, em seu nome, eu agradeço por você lembrar, reverenciar, vocês que trabalharam juntos. E eu fiz uma pequena parte, que foi a parte mais musical dela, e eu toco
E eu sempre mandava, tem esse hábito, nós temos uma rádio online, toca jazz, bossa nova, instrumental brasileiro, MPB blues, e eu sempre, com os artistas, eu sempre mando, eles estão tocando na rádio, eu printo e mando imediatamente. Então eu tenho aqui nas nossas conversas várias vezes, e a música da Nancy permanece ainda no playlist da rádio. Então, onde quer que ela esteja, ela está sendo muito bem homenageada aqui nessa noite. Parabéns pelo seu trabalho, 20 anos já nesse projeto maravilhoso. Tive a honra de participar do primeiro, eu falei, não é possível, 20 anos já se passaram, parece que foi ontem. Há 2 anos também, né? E aí, né, a gente esteve junto sempre nesse espaço, e agora você que está lançando livro também com essa influência da música francesa, porque a música é isso, é uma linguagem universal, não importa o ritmo, mas a música brasileira é sempre forte, sempre emocionante. Então, um abraço para vocês. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a querida Nancy. YouTube. Meu canal chama França, em português, Mon Amour. E aí, se vocês entrarem e procurar Nancy Alves, França, já aparece essa entrevista com ela. Mais de 1 hora, eu acho, e realmente é uma aula. Você viu, né? Nossa, que gostoso foi essa conversa com ela. Um conhecimento infinito. Pois é. A gente está assim, sensibilizado demais. Talvez seja melhor o Eugênio, já você falou de jazz, levantar um pouquinho a nosso ânimo, o Eugênio falar dos livros dele, né? A oportunidade, Luísa, de poder lançar, né, o Choro ao Jazz, é meu mais recente trabalho. Minha formação é no jornalismo, né? Sou formado em jornalismo pela Católica e estou cursando MBA em gestão de eventos na USP e já aprontando mestrado também. E, bom, aqui são histórias como toda... É assim, gente, eu não sou nenhum erudito, eu sou um cara que aprendeu a fazer as coisas fazendo mesmo. Eu comecei a fazer produção junto com o Cássio e fazendo mesmo, sabe? Tanto curtindo música sempre na minha vida, como na produção, no jornalismo. No jornalismo eu me formei, mas na produção não, na produção foi na lida mesmo diária. E aqui tem histórias de estrada. Todos esses livros aqui tem as histórias de estradas, as contáveis, né? As incontáveis, as que não podem contar, eu não contei, mas assim, a gente baseado na música mesmo, né? Que esses caras fazem, como o Cássio falou, a gente é só quem faz a produção, a gente é peão, a gente trabalha para o artista brilhar, né? Essa é a nossa função. E para o público, quando toca o primeiro acorde ali, quando a gente vê o público gritando e curtindo a música, para nós o nosso trabalho já está feito, né? Então é isso, a gente trabalha para isso, né? E aqui são as histórias, então tem história com... Deixa o teu tá aberto, posso ver? Que eu esqueci. Depois que a gente faz, eu nem quero mais olhar para o negócio. Parece que Eu também já sei. Dá um vídeo. eu vou pegar daqui a anos, eu vou pegar ele para criticar, né? Para falar mal do próprio trabalho, né? Pô, tem história com Pepeu Gomes, Gal Costa, pô, caramba. Zélia Duncan, Badia Assad, show que a gente produziu. João Bosco, Rosa Paz, o show que a gente produziu. Essa entrevista com a Rosa Paz eu fiz na van, a gente veio trazendo ela de São Paulo, eu fiz na van, pela Anchieta, descendo pela estrada da Anchieta, e ela adorando a paisagem de Santos. Ela vê a paisagem de Santos, um dia bonita assim, ela olha Santos e fala sobre isso. Nelson Sargento, Pedro Mariano. O Pedro Mariano tem uma história, tem várias histórias engraçadas que ele é um cara, é um personagem, né? Eu lembro da história que ele passou mal, comeu camarão adoidado, passou mal, aí chegou na hora no hospital lá, quando pegaram a identidade, pô, Elis Regina e César Camargo Mariano, a filiação é foda, né? Porra, o cara pegou, porra, meu irmão, é foda, né? É muita história, né? E
E outra também, quando a gente perguntava para ele, tu vai gravar com a Maria Rita? Ele me deu várias patadas aqui. Então tem essas histórias engraçadas também, né? Pô, Tom Zé, eu fui na casa dele entrevistar ele e demorou pra caramba. O Maurício Horner, lá em Rio das Ostras, e demorou 2 horas a entrevista. Ele fala pra caramba e dá uma aula também, como você falou. Ele dá uma aula de música. Puta, o Maurício Horner, ele tem hoje 90 anos, né? Um dos principais gaitistas do Brasil de jazz, né? Oi? 93 anos. Então, um cara mesmo. É um cara forte, né, na cena de jazz, né? Então, assim, Amaro Freire e da galera mais nova. O Alex Mareiros do Azimuth, tive com ele aí ano retrasado. Encontrei num café lá em Rio das Ostras, tomando café. Aí já falei, vamos fazer entrevista. Então, assim, né, é meu jornalismo guerrilha, gonzo mesmo, né? De estar na estrada e tal. Esse é o da música brasileira, o primeiro, meu planejamento é lançar mais um agora, sobre música instrumental, com Hamilton de Holanda, João Nascimento, Nicolas Cacique, um monte de fera, né? Falando sobre uma produção que eu fiz dos 100 anos do Gilberto Mendes. Então, assim, é muita coisa na estrada da música, né? É muita história. E eu traduzo isso para as palavras. Eu não sei tocar porra nenhuma, não toco nada, só toco terror mesmo. E eu gosto de escrever e conto as histórias, né? Vocês fazem a história e eu conto, saca? E é isso. Esse é teu, já ia pegar de volta, né? Ia te cobrar de novo. Então são histórias da estrada, né? Histórias curiosas. E aqui a galera do blues, né? A galera do blues é da pesada, né, cara? Porra. Aqui, esse é o Blues The Backcity Music Volume 2. Um acabou. E o Blues The Backcity Music Volume 2 é com 30 entrevistas, eu acho. 32, sei lá, não é. E o volume 3. Né? Então, os 3 volumes do Blues The Backcity Music tem 100 entrevistas de bluseiros brasileiros e bluseiros americanos, né? De todos os estilos, Mississippi, New Orleans, Piedmont Blues, blues elétrico, Chicago Blues, e no Brasil, né, os caras que fazem blues, por exemplo, o Álvaro Asman, falecido Álvaro Asman, faz blues na Bahia, cara, terra do axé, a gente conversa sobre isso aqui. André Cristóvão, blues etílicos. Esse aqui tem entrevista com toda a galera do blues etílicos, inclusive com o Greg Wilson, que também já foi dessa para melhor, para pior, não sei. Phil Higgins também, Bruce Glauber, dono da gravadora Alligator Records, Pierre Lacroix, gaitista da banda Mississippi Heat. Então, assim, é blues mesmo, para quem gosta de blues, né? Não é nossa música, né? É difícil, eu sei que é difícil achar disco hoje em dia. Antigamente a gente ia na loja, comprava disco e caralho, mas hoje não, hoje está mais difícil, né? Então, para quem gosta de blues, eu acho que é a pedida. A bibliografia de blues do Brasil, ela é pouca, ela é bem escassa, né? Tem, acho que, se marcar 5 discos, 5 livros importantes, 6, né? Então, assim, eu gostaria de acrescentar, né? E contar essas histórias, as 3 histórias que a gente passou aí, Eric, essas paradas aí, cara. É isso. São livros basicamente de histórias da estrada e de produção, né? E o que dá certo, às vezes o que cagada que a gente faz. E é isso aí. Histórias mesmo, jornalismo gonzo mesmo, que é a minha praia, né? De contar a história que a gente vive mesmo, né? E reportar isso aí, né? Beleza. Dario, por favor, mostre seu livro. Deixa eu falar para vocês uma coisa importante, porque ele vai tomando lugar. Eu conheço o Dario há uns quantos anos? Quando foi o Bolé? 2007? Isso aí? Por ali. Olha, ele realiza o evento melhor, o melhor congresso que eu já, o melhor modelo eu tento aprender com ele. É verdade. Música e identidade no Caribe, na República Dominicana. Então isso é feito. Bienal, cada 2 anos. E tem um tema.
Então, o ano que eu fiz, o tema era bolero. Então, imaginem que a gente estava falando de bolero com musicólogos, com jornalistas, com filósofos, com coreógrafo, com gente de todo tipo, e com os artistas lá misturados, incluindo as disputas, né, entre eles. Né? A gente via, você aqui fala assim, outro fala assim, e imaginem a gente aqui, né, tomando chope, falando coisa, e aí eu falo, não, então, tá errado. Essa dança você falou, não é assim. Aí vinha lá e dançava com o passo correto. Veio de Carlos Monsiváis, uma autoridade imensa. E como se não bastasse, né? De repente nós assim, vestidos, vamos ao teatro, tem um espetáculo que se junta com a população na cidade, se fosse no municipal aqui, com aquelas senhoras de longo, sombra azul, e no paetês e não sei o quê, e a gente viu José Feliciano, um show enorme, né? Então uma coisa, então nós estávamos o tempo todo falando em painéis temáticos, sendo documentados, e no final era aquela foto na escadaria, todo mundo assistindo uma lona, assim, muito interessante. Eu aprendi muito e gostaria de um dia poder fazer com você, viu? É uma infraestrutura muito grande, né? E foi composto do furacão, né? Do lado, na dica do furacão, logo depois que voltou, uns 15 dias. Mas é um trabalho assim exemplar que deve ser seguido tanto quanto a gente puder, porque a gente chegar numa instituição que vai servir assim aquele buffet, e a gente é recebido por um trio de bolero, de terno verde kiwi com gravata cor-de-rosa, então tocando todos os dias no almoço e tudo, e era música direto, tinha todos os estilos de bolero, enfim. E as pessoas gostando muito, e às vezes até em disputas, que é ótimo. A gente sentia nos bastidores, né? Passando do lado de Omara Portuondo, Brasil, não é? O colombiano aqui, o José Guerreiro, que esteve aqui no Brasil um tempo, uma figura engraçadíssima, e ele ficava tirando onda da gente, né? Então, foi uma experiência assim, que eu gostaria de poder repetir. E, olha, sigam o trabalho dessa pessoa que agora vai falar dessa paixão dançante, com esse título que saiu. Você pode ajudar ali, porque a gente só pode ver uma telinha de computador. Ya debo mi visita a esta ciudad y mi presencia en este 20 encuentro de Musimir. Hace mucho que quería venir a ese encuentro, pero no había podido. Llegó el momento. Gracias. Muy obrigado, Elisa. Y también a Rafael por la música, que me hizo posible que se escuche ese tema. Pensaba que iba solamente a sonar por el celular. Pero quiero decir que es mi primera vez en Brasil, mi primera vez en Santos, mi primera vez en Musimir y mi primer día en Brasil, Santos, Musimir. Bueno, también esta visita mía también tiene un segundo motivo, o dos motivos más, porque el sábado tengo que dar una conferencia en Curitiba y del 24 al 28 de este mes se va a realizar en Recife el 17 Congreso Internacional de una asociación. Eloísa es parte de esa asociación, ha sido parte de la directiva. El área latinoamericana hace un congreso cada 2 años, un congreso internacional. La asociación se llama, lo voy a decir en español, Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular.
es un congreso muy grande. Entonces, estas tres cosas motivan mi estadía aquí en Brasil. Volviendo a la música, ¿conocen a este artista? ¿Quién levante la mano? ¿Quién conoce a este artista? No, no les suena. Pero han oído escuchar el nombre de Juan Luis Guerra. Sí. Ok. Es, yo diría que uno de los tres artistas más importantes del Caribe en la actualidad. Quizás el más cotizado. Yo creo que es el más caro ahora, porque ha tenido en los últimos 30 años un repunte muy grande. Entonces, bueno, yo escribí su biografía, pero ese no es el libro que voy a presentar, que voy a hablar esta noche. Tengo que contarles que desafortunadamente en este viaje, bueno, tuve que hacer escalas. En alguna de esas escalas una aduana retuvo mi equipaje. Entonces mis libros están, ahora mismo no sé dónde están, junto con otras cosas personales que están en el equipaje. Pero bueno, en algún momento pienso que me lo entregarán. Pienso que tiene que ver quizá con los libros, porque a veces los escáneres no saben interpretar lo que hay en la maleta. Los libros no saben lo que es, entonces ya me ha pasado varias veces. Pero me llegará en algún momento mi equipaje. Pero ese es el motivo. Este libro, yo voy a solamente presentarles como aparece lo que puedo tener disponible en el celular. ¿Okay? Então, no programa da internet também. Es una traducción al portugués de un libro mío que se titula en español La Pasión Danzaria. El título que han puesto en portugués es Apaixonado pela Danza. ¿Está bien así? Sí, ¿Okay? muito bom. Entonces, para que puedan pasarlo y ver la portada. Ya que no está el libro, que vean la portada. De todas maneras, el libro va a estar disponible en Amazon para Brasil a partir del próximo lunes. Segunda feria, ¿no? Segunda feria. Pueden pedir lo que les interese a través de Amazon. ¿De qué trata el libro? Es sobre la música del Caribe. Tanto el Caribe de habla española como de habla francesa, habla inglesa y habla holandesa. El Caribe tiene 5 lenguas, se hablan en la región del Caribe, incluyendo el idioma creol, creado por las comunidades, ¿no? Mezclando idiomas. Entonces, aquí en este libro se trata de eso, aunque yo enfoco más los géneros de la República Dominicana porque es mi propio país, especialmente la música más conocida, que es el merengue. ¿Han oído hablar del merengue? Y la bachata. ¿Han oído hablar de la bachata? Bueno, lo tomo de modelo para hacer un análisis sobre qué significa la música en el Caribe. Yo tengo una teoría, por eso quise poner este ejemplo musical. Que en el Caribe la música no conmueve, no estremece, no impacta primero en el oído, sino en los pies. Y por eso hay una pasión por el baile en el Caribe, muy fuerte. Suena esa música e inmediatamente hay un movimiento. Los pies son un reflejo, se mueve todo el cuerpo, pero los pies son una metáfora, ¿verdad? Entonces, de ahí ese título en portugués, Apaixonado pela Danza, y las imágenes que ilustran la portada. Perdón, que incluyen fotografías, pero también incluyen dibujos, grabados. El libro tiene muchas ilustraciones, desde la época posterior a la conquista hasta fotos recientes, ¿no? Sobre todo este tema de la música y el baile. Este libro fue premiado en el Premio Internacional de Musicología de Casa de las Américas en Cuba. Pero
y lo publicó la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y por ese libro entonces me hicieron miembro de la Academia de Ciencias, miembro del número. Este libro también parió otra cosa, parió ese congreso. Este congreso del que habló Eloísa nació de ese libro, porque coincidió que cuando el libro salió había una conmemoración de 150 años del merengue, pero la gente no lo sabía. Yo lo dije por la prensa, y entonces llamó la atención y se organizó un movimiento para conmemorar. El presidente de la República emitió un decreto declarando un Día Nacional del Merengue. El Ministerio de Cultura tomó la iniciativa para crear un museo de la música. Todo eso nació de ese anuncio. Y una fundación de un grupo empresarial de los más importantes del país se interesó en el proyecto que yo le presenté, de que queríamos que se realizara un congreso para pensar la música, no solamente para bailarla, no solamente para escucharla, para pensar la música. A ellos les interesó mucho, y entonces se organizó este congreso internacional. El primero se dedicó al merengue, naturalmente, pero quedaron tan contentos que dijeron: vamos a seguir y vamos a hacer todos los años un congreso dedicado a un género musical o a un tema distinto. Entonces ya llevamos 7 congresos. Todas las disertaciones, las conferencias, las ponencias que se presentan en el congreso se publican en libros. Eloísa lo conoce bien, creo que tiene casi todos, si no todos. El equipaje traía algunos de esos libros también. Bueno, el tema es que con este libro sobre la pasión por la música y especialmente por el baile en el Caribe, con este libro yo he querido compartir con los estudiosos y la gente interesada en estos temas de Brasil, porque siento que Brasil también tiene parte de esa cultura, de esa pasión por el baile. Aunque no había visitado antes Brasil, por los conocimientos que uno tiene, siente que hay una vibración en la gente de Brasil por la música y por el baile. Entonces ese fue mi interés. 3 académicos que aquí de Brasil, 3 universidades, hicieron la traducción hasta que el libro se publicó. De manera que les invito a que lo busquen si les interesa conocer un poco más todo este tema de la música por el Caribe. Los 3 traductores, cuando iban leyendo, me iban comentando: pero aquí hay tantas cosas, géneros musicales del Caribe que no conocemos en Brasil. Están muy intrigados por conocer más. Yo espero que esa inquietud, esa intriga, también la tengan ustedes si tienen la oportunidad de leer ese libro. Muy obrigado. Vou tentar ser breve, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para situar por que a gente está estudando a canção francesa ou realizou este trabalho. Agora nós estamos numa outra coisa, e só para adiantar, nós estamos agora com os falsos gringos. Vocês sabem o que é isso? Pois é um meio pejorativo. E se falar Brazilian Singers, melhora alguma coisa? Não. Bom, é um projeto que diz respeito a alguns artistas, sobretudo grupos musicais e sobretudo cantores, né, que tiveram uma vida dupla. A gente não está falando do Radamés Inátali, que era Vero quando fazia arranjo de música popular, não. Eram identidades assumidas, né, por cantores especialmente, para cantar em inglês músicas gravadas aqui por autores brasileiros, etc. Um inglês, digamos, precário, né? Agora a gente formaria até alguma coisa boa, com a inteligência artificial burra ou sabida, né? Formariam frases mais consistentes, com conectivos, não frases soltas,
Para quem é um pouquinho mais jovem, né? Mas eu lembro daquelas coisas de letra 7, aquelas que se montavam assim, meio ao acaso, né? Então, na verdade, foi uma demanda da indústria fonográfica, agora de novo, né, para colocar trilha musical nas novelas. Então, ao invés de contratar não sei quem, não sei aonde, pegava-se, como é que seu nome agora? Robert McKinney. E ele não é mais Rafael, ele agora é Robert McKinney, que vai nos programas de TV e ele só fica assim, no chacrinho, não fala nada porque ele é gringo, ele não sabe português, né? Então, esse grupo que é uma categoria muito desprezada pela crítica, porque não era tropicalismo, não era MPB estilo Chico Buarque, Gil, todos esses que a gente falou hoje, não era sambão joia, não era patropi, era uma coisa que se encaixa numa zona meio cinzenta daquilo que a gente chamou de canção romântica, com todas as aspas que a gente quer. Vendeu muito disco, que deve ter sido doloroso para algumas pessoas admitirem. Bom, tem um epígono, Morris Albert, com Feelings, acho que localizei agora, né? Mas a gente sabe, por exemplo, tem o Mark Davis, que é o Fábio Júnior, o Christian, que era... agora já não lembro todos os codinomes dele. Então, eles tinham múltiplas identidades e gravaram muita coisa assim. Então, esse nosso projeto atual é este. Mas, recuando no tempo, nós vimos realizando coisas desde... não com interesse cronológico, mas pensando assim, esse conceito que foi desenvolvido na minha tese de doutorado, que é de canção das mídias. Por que não é canção popular nem nada disso? Porque, por exemplo, a gente pega, sabe quem é super popular? Que vendeu um monte e não sai de parada nenhuma? O Caruso. O Enrico Caruso gravou coisas nas mídias mais jurássicas que a gente pode pensar, e ele passou por todas as tecnologias. Ele gravava música popular, não, em certo sentido, canções napolitanas, mas gravava muitas áreas de ópera. Então, falar de canção de mídias, a gente está falando de, para rescindir na canção, pegar o instrumental, tudo fica algo muito grande, né? Esta coisa, que essa obra que tem melodia e letra, tem música e letra, né? E que rodou e roda o mundo inteiro, e por umas razões circunstanciais começamos aqui em Santos. É uma coisa que eu vi ainda na década de 90, eu falei, quero conhecer essas pessoas. E aí quando foi lá para 2002, 2003, por ali, eu tive a oportunidade de ter um contato próximo, um casal, a Lídia Miguez e Manuel Ramos, que trabalhavam naquela altura, né, no rádio ainda, desde as 41, eles tinham mais de 60 anos no rádio, tinham toda uma história de música portuguesa, cultura portuguesa, tinham tudo anotado, foi um tesouro que apareceu, umas pessoas maravilhosas, eu sentia até como se fossem parentes meus, né? E a gente fez o projeto Canção da Lenmar, falo na cidade de Santos, que resultou num livro, tem um banco de dados, tem um documentário. O Gil, que vocês viram há pouco, ele tem uma participação importante nesse documentário, que está no canal nosso no YouTube. Enfim, falamos disso, a gente falou daí, falamos do tango, o tango do Brasil e o tango no Brasil, né? Que foi uma coisa bastante interessante, como o tango se tornou um fenômeno mundial, né? E era o que eu tinha estudado na minha tese, e eu falei, não posso deixar isso tudo de fora, né? Então a gente percebe como é que esses processos do tango de fora que chega aqui, ao se aclimatar, que transformações ele acaba admitindo, aceitando, realizando, e também os próprios autores aqui que tentam fazer um tango tal qual de origem, né? Bonaerense, né?
E, bom, tem umas discussões interessantes. Aí não foi intencional, fomos rumando mais ou menos a década de 40 e paramos no que o Rafael tanto adora, a década de 50, 40. Ele, acho que pela avó dele, ele assimilou isso, e ele tem uma curtição especial pela década de 50, né? Depois você fala isso. E aí nós fizemos o projeto da Vereda Tropical, que sai também, e aí nós fomos mais ou menos, né, sempre pegando gêneros de canção que foram importantes, menos rock, né? Porque o rock todo mundo está falando, tem tudo que são os que a gente chama de patinhos feios, né? Aqueles que ficam meio colocados de lado. Nós falamos assim, por que não? Tanto é que nós estamos estudando os falsos gringos, que ninguém considera importante, mas para nós são, né? E aí estudamos esse percurso da década de 50, 40, Sambolero, né, também. Ele é clone da Maísa também, né, quando ele quer. E aí depois passamos por uma outra coisa. Quando eu estava dando aula na USP, né, você sabe, né, você lá, todo mundo tem nome italiano, você é dos poucos que não tem, né? Os artistas, geralmente no Brasil, são italianos. Os grandes compositores brasileiros, a gente tira uma meia dúzia, entre os quais o nosso Gilberto Mendes aqui, né, local, vamos ser um pouco bailistas, Almeida Prado, aí Camargo Guarnieri, Santo Mignone, a maioria é tudo italiano. Aí você chega nos alunos, também, tudo nome italiano. E não é só na música, né, nas outras artes também, mas vamos ficar com a música. E aí a gente vai dizer assim, bom, tem milhares, centenas de estudos sobre imigração italiana, mas sobre a música italiana, dos italianos. Aí fomos atrás dessas pessoas, e daí resultou isso que eu falei há pouco sobre o Achille Pique, Oliver Tone, essa gente toda, fomos atrás dessa história, e daí não resultou livro ainda não, resultou documentário. E sequencialmente, junto ao invasão, veja, a gente nunca fala chegada do rock, a gente fala invasão, que é muito sugestivo. Ninguém fala o advento, a chegada, todo mundo fala invasão. Isso me parece uma coisa meio de guerra, né? Meio assim, violento. Não foi chegada, foi uma coisa, né, pujante, assim, com estratégias específicas. Bom, paralelamente a isso, né, que era dançante, música pós-guerra, etc., pairavam, né, muito tranquilamente, vendendo muitos discos. Isso que se chama de canção romântica. Vamos falar sobre isso, que ainda é algo que se estuda, tem livros sobre, mas essa chamada canção romântica seria essas que eram tocadas no rádio, na televisão, que vendiam discos, que você pedia para tocar na parada de sucesso, que apareciam para todo lado, desde Chacrinha, programas outros, né? E aí, quais que eram as canções mais famosas, mais pedidas? Em primeiro lugar, italiano, segundo, francês, aí vinham os restos. Aí fizemos um estudo dessas canções italianas, aí você já estava lá, né, Rafael? Sim. E mais alguém aqui? Não, professor, já presente não, né? Não, né? Sobre essa canção romântica no tempo dos anos de chumbo, período militar, tudo isso. E aí falou, terminamos isso, agora vamos para a França. Aí tinha a Nancy lá com a gente, aproveitamos, então achamos sugestivo esse título, Suicide de Paris, que está sempre nublado, e aqui também estamos copiando, né? Estamos nublado agora. O Dick Danello, né? Dick Danello, que é uma pessoa que ajudou muito. Sim, o Dick Danello, que vai ajudar de novo. Né? O Dick Danello, ele é um radialista, cantor, ele é muita coisa. Produtor, ele é muita coisa, o Dick Danello. Ele tem um acervo gigantesco aí, passou pra gente. Depois teve um arquivo dele que ele perdeu, a gente tinha a cópia, mandou para ele. Ele vai voltar à cena agora no próximo projeto dos Falsos Gringos. Mas assim, falando dessa canção francesa, né, nós temos os autores aqui presentes, muita satisfação.
A gente pode dizer que ela tem muita presença desse período após, sobretudo na Segunda Guerra em diante, e aí depois a gente tem crescendo aí no período em que as novelas, né, passam a usar esses temas estrangeiros, sobretudo da Globo, né, que ainda acho que não era rede naquela época, acho que era TV, que virou rede, usando essas canções. E algumas delas são bastante conhecidas ainda. Então, nesse projeto, ao contrário, é preciso dizer, é preciso reforçar, né, que ao contrário dos outros projetos em que a gente teve a dona Lídia Aliguez, que colava recortinhos assim, de anúncios de coisas, documentos, cartas, tinha tudo ali num caderno arrumadinho, ao contrário do Dick Danello, que guarda tudo, documenta tudo. Nesse projeto era assim, olha, estação de rádio, não sei o que, a gente escrevia, fulanos e tal, você tem assim, tem isso aí, mas está um quarto aí guardado, não sei, eu tenho um prêmio, não sei. Não se interessaram em ceder material, em procurar, não encontraram importância, né, em a gente levantar essa história. Isso precisa ser dito. Então, o que nós fizemos foi muito assim, existe um portal maravilhoso que a gente chama agora, né, Rafael, que é o Discogs, né? Discogs tem um monte de coisa. Roberto, que fez esse trabalho desde mestrado assim, foi muito lá, né? A gente encontra tudo que foi gravado, regravado em vários países. Então a gente foi numa caça a partir de algumas listas, uma delas o próprio Dick Danello, né, registrando as paradas de sucesso segundo critérios de venda. O Dick Danello, só para vocês entenderem um pouco melhor, ele tinha uma compilação de pesquisas que eram encomendadas pelas rádios em lojas de disco. Então, só que não tinha assim não estava muito coeso, então tinha saltos temporais, assim. Ele era de 65 a 71, mas por exemplo, você chegava lá não tinha 66, ou tinha só de janeiro a junho de 67, então tinha uma coisa soltando. Mas isso ele fazia muito para aferir a própria audiência. Foi um freeze na parte para ver o quanto que ele estava. Porque o que ele fazia? Ele era meio um falso gringo, né? E ele regravava as músicas italianas, que faziam sucesso no Festival de Sanremo. Muitas vezes ele ouvia coisa no rádio e ia com algum arranjador fazendo, não sei o que, e lançava um disco, um compacto, simples ou duplo, com aquela música antes dela chegar com o cantor aqui no Brasil. Ele pegava, ele dizia que ouvia nas ondas curtas, anotava lá, e ele disse que era assim, meio, né, lava rápido, entra um, sai outro, agora é o próximo vai gravar, era uma coisa meio doida, né? E aí ele compilou, tinha a Rádio Excelsior, Rádio Bandeirantes, Rádio Gazeta, não me lembro, tinha mais uma ou duas. E só que a partir dali a gente ia vendo. Começa com as músicas que eram mais tocadas, por exemplo, em 65, aí você vai acompanhando era mês a mês, né? E os discos que mais vendiam nos formatos compacto simples, compacto duplo e LP. Às vezes não tinham todos os formatos também. E a gente observava a mudança no gosto e nas vendas, enfim. Um indício forte de como que a indústria se comportava naquele momento. Porque você começa a ver... Basicamente em São Paulo. Em São Paulo, sim. Era tudo em São Paulo e Grande São Paulo. Mas como que, por exemplo, no começo desses documentos, 65 a 66, 7, quanto que tocava ainda bolero e coisas afins. E aí isso vai caindo e vai subindo outras coisas. Por exemplo, o rock, que a partir do final dos anos 60 começa a dominar os primeiros lugares do rock e músicas em inglês. Mas rock. continuam aquelas. E aquelas continuam francesas. Então a gente também usou um outro catálogo, no PEN. Então foi assim, bastante difícil. E a gente de repente chegou para alguém que foi muito difícil a gente conseguir entrevistar, mas enfim, conseguimos. Foi o Gilberto. Enfim, também foi uma intermediação da Nancy também.
conseguimos, enfim, Gilberto, né? E ele deu uma entrevista, e no livro aqui está transcrita pela Marta Fonterrada, que também vai pegar a entrevista e vai sair em podcasts, etc. Né? Francisco, no que a gente chegou meio que à conclusão, claro, né, que existe uma abelha rainha ali, que é Edith Piaf, e depois tem todo o restante, né? E aí seguem algumas figuras assim, padrão, né, Charles Aznavour, né, que é extremamente importante, como os maiores. Isso está relacionado também à circulação que as gravadoras promoviam, também tem relação com filmes, né? Falando um homem e uma mulher, claro, passou o filme, então a música vem junto. A gente sabe que esse pacotinho existe há muito tempo, né? Desde que, antes mesmo de Hollywood, já se fazia. Broadway lançava um espetáculo, aí uma canção tema ia lá para o disco, depois que apareceu o cinema, apareceu no cinema, que apareceu no teatro, essa circulação toda, e chega aqui com as devidas traduções, às vezes estranhas, né? Às vezes a tradução, especialmente do espanhol, desculpem jornalistas, viu? Desculpem, mas muitos desses que fizeram traduções, adaptações, são jornalistas atuantes e com poder enorme. Não estou me falando do Ari Vasconcelos, um Lorde, tipo assim, tudo vale por uma rima, né? E às vezes coloca uma palavra meio inapropriada. El dia que me quieras, acho que é uma das piores desgraças que eu já vi. Tem umas analogias tão bonitas naquela letra, e de repente ela vira uma coisa banal. Isso não será diferente nos outros processos que a gente chamaria de tradutórios, né? Então, a canção francesa chegou aqui mais ou menos assim. E o que a gente vê e percebe com o fenômeno que a Vanessa acompanhou de perto, né, das Olimpíadas, ela estava em Paris, eu estava fugindo de lá, né, e que eu não queria, estava muito, muito inconveniente para quem estava lá, não para ver os jogos, né. O fenômeno que se falou e ainda se fala da apresentação da Celine Dion, que encerrou, que foi o momento mais importante da cerimônia, me parece, ela cantando uma canção da Piaf, não é? Falou-se, mas ela está doente, mais isso, mais aquilo. Mas o que interessa é o seguinte, Piaf está lá, reina, né? E por quê? O que tem essas canções que guardam coisas tão importantes? Por que elas ficam? Na verdade, a gente está dizendo assim, em resumo, o que a gente estuda? No meio de uma cultura midiática, existem coisas que desaparecem e voltam. Tem outras que somem para sempre e tem outras que não morrem nunca, né? Existem alguns fenômenos de revival, né, que a gente pode falar, como, por exemplo, esse eu recordo bem, porque eu tomo algumas notinhas, Reginaldo Rossi, já falecido, né? Ele é um cantor, né, de música regional, nordestina, enfim. E, de repente, quando o Collor, ex-deposto presidente, que fez 50 anos, a então mulher dele chamou o Reginaldo Rossi para animar a festa. Aí, como a gente diz, bombou de novo. Então, existem fenômenos, às vezes, pontuais. Mas como é que isso veio? Como é que isso... Então, a gente pensa o seguinte, se as coisas reaparecem, é meio que nem a gente, às vezes, querer no mato arrancar um matinho, alguma coisa, a gente pensa que tirou, daqui a pouco brota outra vez. É que tem alguma coisa ali que está alimentando e faz. Então, existem algumas relações socioculturais, etc., que fazem com que isso permaneça ou desapareça, né? Então, o nosso livro, para me ajuda, ele ficou desenvolvido assim de uma maneira que engloba, primeiro, os contextos, né, da cultura francesa no Brasil, que se fixou mais solidamente com a vinda da família real, né?
A Lina escreveu bastante sobre a presença de Darius Milhaud. O outro, Rafael Reguilin, falou do teatro de revista do Ele Chegou. Quem mais se disse no primeiro bloco? A Vanessa está no primeiro bloco. Enfim, a gente tratou de contextos, né, sócio-históricos, e aí depois a gente também cuidou de ver, né, de decupar isso. O que é uma canção musicalmente, o que é a letra, quais são os temas, né? E aí alguns estudos de caso, também por alguma coisa no geral, que se apresenta. Enfim, a ideia foi essa de encampar tudo. Tem essa entrevista do Gilberto, para coroar e dar alguma, né, meio que afinal que a gente tem. Então, no meio de tantos estudos interessantes. Capa de disco. Sim. Então, por exemplo, o Roberto aqui presente, que é o nosso artista gráfico, que faz essas coisas, nossas capas todas, né? Ele tem um estudo interessantíssimo. Você pode até falar um pouquinho, né? Ele e o Fedro são trabalhos de mestrado. O Fedro não está aqui presente, mas eu falo a partir dele. O Fedro, eu falei assim, escuta, o Fedro, além de publicitário e tudo, ele é marchand. Eu falei, vamos aproveitar isso aqui. Eu falei, Fedro, eu acho que a Piaf, ela tem uma associação tão forte com aquela coisa da Nossa Senhora das Dores, é a Mater Dolorosa. Ela é aquela cara sofrida, assim, dificilmente ela está com um sorriso de uma alegria, mesmo quando ela sorri, tem algo triste, não é a feição dela, é a expressão. E ele fez um levantamento assim, gigantesco, umas 80 imagens ali, e ele colocou para a par posturas de mão e coisas assim. E ele falou assim, por que talvez isso colhe tanto, né? Aí a gente chegou a uma conclusão possível, não definitiva, né, de que talvez tenha uma relação por ainda, não sei se isso já mudou, você talvez possa dizer, que a França ainda é um país muito católico, então esses valores ainda talvez seja aquela coisa de fundo, né, que tem essa força. Por que isso pega tão bem? E o Roberto falou um pouquinho, né? Ele partiu do Charles Aznavour, que uma carreira longeva, infelizmente. Fala você um pouco, estou falando muito. Ela nasceu, inclusive, tinha um outro projeto, né, para a entrevista do mestrado, que era um fotógrafo cego, enfim. Mas ao eu conhecer o programa de mestrado em comunicação, conheci a professora Heloísa na época, ali na entrevista, e como eu toco violino, foi com uma mágica. Eu falei, puxa vida, acho que encontrei o caminho aqui, né? Você fica no meio. Você tem a sua orientação, você tem a pesquisa, mas aí quando eu conheci a professora Heloísa, foi muito gratificante, né? E ter como aluno especial no programa de mestrado. E no meio das aulas, vendo o ritmo de aventura de Roberto Carlos e analisando a questão de moda, cinema ali, né? Diversos alunos ali que têm as experiências, a música, enfim. E aí também nas aulas que apareceu Charles Aznavour e outros cantores franceses, eu falei, puxa vida, eu acho que dali dá para nascer uma pesquisa, né? Porque eu não encontrei pesquisa sobre ele aqui no Brasil. Aí eu falei, puxa vida, e conversando sobre o inglês, a gente foi analisando as capas de disco de Charles Aznavour. A ideia foi essa da pesquisa, né, do mestrado, analisar as capas, a comunicação, e foi gratificante porque dentro de Discótica a gente vê muita produção dele. O número certo, até conversei com o pessoal lá na França, lá do Instituto Charles Aznavour, eu não sei o número certo da produção dele, né? Poderia ser até uma futura pesquisa, né, enfim, de ir lá no Instituto, conseguir pegar o número das capas mesmo, né? Enfim. E foi isso. E conhecemos a narrativa através das capas, a estratégia de comunicação, as posições que ele utiliza, né? A gente percebe que na capa ele quase não usa barba, né? Aí, momentos mais descontraídos ele usa barba. Então tem muitas questões dentro da comunicação através das capas e a conexão com a música também francesa que ele utiliza. Acho que era muito interessante porque ele é assim, um grande crooner, né, francês,
e pelo fato de essa carreira extensa, um extremo prestígio, o fato dele poder, a gente poder dizer assim, como funciona essa criatura, porque ele não é apenas alguém que vai de terno, smoking, sei lá, vai e canta. Tem alguma coisa na performance dele, né, e que aparece ali nas capas de disco. Agora há pouco a gente ouviu também que na virada do século fizeram muitas compilações, um negócio meio esquisito, também é algo que se perde, né? A gente também teve Ele foi ator no Charles também. Inclusive aquele filme O Tambor, né, que ganhou, como chama? Gunther, né, ganhou o prêmio Nobel. Ele trabalha nesse? Ele trabalhou no Tambor. No ativo do pianista, enfim, né? Curioso que ele era né? Então, assim, uma coisa que a gente levantou também, isso está no meu texto, né? Que, curiosamente, os maiores astros franceses são de origem estrangeira, vide Yves Montand, né? Se você tirar a Edith Piaf, o Charles Trenet, né, que são franceses, e mesmo René foi questionado se era realmente francês. Mas acho que tem a ver com o cosmopolitismo, que a França tem uma produção geográfica. Ele foi acusado de ser judeu. Não digo por que muitos estrangeiros, por que muitos que não são franceses acabam conseguindo. Enfim, são coisas assim. Então, o texto do Ricardo, que tratou da correspondência da Tuca com a Françoise Hardy. Também temos o Yuri, que estará aqui amanhã, que falou da Alouette, do filme, que novela que era Meu Pai Herói. Eu sei que é uma. Qual é o nome da Denise Emer. Denise Emer, filha da Janete Claire e do Dias Gomes, que usou esse nome, Denise Emer. E gravou essa canção, foi Tom. Meio falsa gringa também. Pois é. Aquele mesmo esquema, franjinha, aquele cabelão, compôs em francês, cantou na meia voz, quer dizer, aquele esquema, uma maioria das cantoras francesas. Quem mais? Clara, a Vanessa falou dela, você falou do seu? Eu não falo da existência de uma indústria musical. Acho que a Lina é que começa, ela e o Rafael Righini, com objetos mais no começo do século. E a Lina fala do Darius Milhaud, que foi um diplomata francês e compositor que esteve no Brasil. Vou passar a palavra a você. Me conta o que ele aprontou aqui. Boa noite. Bom, eu me senti um pouco estrangeira nesse livro, porque o meu trabalho da vida toda é pesquisar o Darius Milhaud e a relação dele com o Brasil, com a música brasileira, com o nacionalismo, tanto na França como no Brasil. Então, o que eu coloco aí nesse texto é um apanhado dessa relação da música francesa com o Brasil por intermédio desses compositores da chamada música erudita, né? Da época do Milhaud, no começo do século, em que vários compositores passaram por aqui, vieram para a América Latina, passaram pelo Brasil, e o Milhaud foi o que veio com uma missão também diplomática, uma missão cultural de trazer, marcar a presença da música francesa aqui, no momento em que a França se sentia ameaçada por conta da Primeira Guerra, pela influência germânica, e o Milhaud veio, junto com o Paul Claudel, trabalhar na embaixada, no corpo diplomático, e ele, além de ter sido um momento riquíssimo na carreira dele, enquanto ele se firmava como compositor, porque ele era muito jovem quando ele veio para cá, foi aqui que ele se fez, de fato, um compositor, e voltou para a França, e já um compositor feito, consagrado, e aí teve o auge da sua carreira. Foi aqui que ele se firmou na carreira. Ele tocou muito enquanto ele esteve aqui. Ele teve uma atuação como instrumentista muito ativa aqui no Brasil. E isso, além dessa atividade musical toda, né, ele ensinou também para alguns brasileiros. Além disso, ele teve uma tarefa junto ao corpo diplomático,
que ele veio como funcionário, né, da embaixada francesa no Rio de Janeiro, e ele tinha a função de fazer relatórios para o governo francês sobre a influência germânica que ele via aqui. Então, esses relatórios eu nunca tive acesso, eu gostaria muito de um dia poder ter. Eu não sei como conseguir acesso a esses relatórios. Eu acho que deve ser uma coisa muito interessante e a gente estabelecer essa conexão com as questões políticas da época também, e essa diplomacia que acontecia aí, por meio dessas figuras importantes no campo artístico, que era o Paul Claudel e o Milhaud. Então era um momento diplomático muito particular que a França teve aqui nesses anos de 1917, 18, que foi a época em que o Milhaud ficou no Brasil. E ele não ficou só no Rio de Janeiro, ele circulou por várias cidades, por vários estados, para fazer esses relatórios aí que ele enviava para o governo francês, além de toda a atividade musical que ele promovia aqui. Então, o que eu tentei colocar aí foi um pouco dessa conexão do Milhaud, que é uma figura que acaba sendo mais importante na história da música brasileira do que da música francesa. Quando a gente vê histórias da música brasileira, o Milhaud sempre está presente. É sempre uma figura marcante aqui e lembrada, e ele teve esse papel de não só levar música brasileira para a França, de usar elementos da música brasileira na música dele, mas ele também teve essa função de marcar, né, a hegemonia da música francesa aqui no Brasil, da cultura francesa, que era a cultura hegemônica naquele momento, né, no começo do século, em toda a América Latina. Então, basicamente, por isso eu estou nessa parte aí da contextualização, que a Heloísa colocou. É isso. A gente coloca nesse capítulo do nosso livro, me lembra também algumas coisas que eu estudei na minha tese sobre a influência francesa. No começo, quando eu trabalho na influência francesa no Brasil e na América Latina, que após a Primeira Guerra houve uma disputa muito acentuada entre transformar a América Latina numa zona de protetorado. De quem seria isso? Então ficou entre Estados Unidos, a Alemanha ainda dividida entre Prússia, né, e tal, mas a influência germânica, Inglaterra. Então havia realmente isso, eles mandavam relatórios para saber quem estava tendo mais influência, e o historiador Denis Rolland, francês, ele cita no livrão dele sobre a queda do modelo francês aqui na América Latina, que a gente mandou militares para treinar com os alemães e eles vieram para cá também treinar os nossos. Então havia uma disputa bem complicada aí dessa hegemonia, né, Lina? Bom, e continuando sobre o livro, esse livro, gente, ele só tem 403 páginas, tá? E são 15, reúne 15 pesquisadores, fora mais 2 que fizeram muito gentilmente o prefácio para nós, que é a Bernadette Lira e o Didier Frank Fox. Se a Luísa quiser falar um pouco dele, ela conhece melhor. E não estão aqui a Márcia Carvalho e a Luísa Alvim, que falaram de canção francesa na televisão e no cinema, a Márcia mais na telenovela e a Luísa na novela Vague, que foi um movimento no cinema tão conhecido, tão importante, e tem seus ecos aqui também no nosso cinema. O meu capítulo, e do Ricardo Santiago, a Heloísa falou da Tuca, que é uma parte do livro que fala de personalidades brasileiras que estiveram na França e exerceram uma importante mediação cultural. No meu caso, eu peguei a Maísa, porque muito se fala da bossa nova, né, depois lá da famosa noite do Carnegie Hall, mas a Maísa, ela fez isso antes, ela foi para a França, antes do pessoal famoso do Círculo Duro da bossa nova, antes da Elis Regina, antes da Marlene, que também foi. E lá saíram várias manchetes chamando a Maísa de rainha da bossa nova. E ela foi uma das pioneiras em gravar a bossa nova, tanto que nos discos de 57, acho, mas 58 com certeza, 59, ela já gravava Tom e Vinícius.
entre outros, Luiz Bonfá e tudo mais. Então, e o nome dela depois foi meio jogado para escanteio e outras vozes, outros votos ficaram mais aí contemplados, tipo Nara Leão e tal, mas Maísa gravou bem antes esse pessoal. E ela acabou criando um hit aí meio binacional, que é o Ne me quitte pas, que é do Jacques Brel, que é belga, outro também grande artista francês, que não é exatamente francês, apesar de francófono. E ela cantou essa música no Olympia a pedido do próprio Jacques Brel, e ele admitiu que ela fez a melhor interpretação que ele já tinha visto daquela música. Tanto que ela fez bis daquilo, isso é registrado em matéria de imprensa, e gravou nos Estados Unidos uma versão que não circulou no Brasil, um disco que não veio para o Brasil, e gravou no Brasil uma outra versão, com uma base no mesmo arranjo, na verdade, só que ela canta um pouco diferente do que esse disco que só circulou nos Estados Unidos. Lá ela fez em 62, se não me engano, 3, e aqui a França foi em 63 que ela foi, e aqui foi em 66 que saiu. E ficou muito famosa na abertura da minissérie Presença de Anitta, que é de 2001 e já reprisou inúmeras vezes. E quando a gente vai procurar ainda hoje Ne me quitte pas, a gente encontra na internet Edith Piaf. E não é Edith Piaf, ela nunca gravou Ne me quitte pas, é a Maísa. E aí entra o porquê do que a Heloísa falou, de que Edith Piaf reina. Quando não se sabe, pessoas do mundo inteiro comentando quem é, logo Edith Piaf, só pode ser Edith Piaf. Eu fui nos apoiadores, que a gente está se animando em falar muito, né? Mas assim, eu acho que antes de passar para a Vanessa e falar também do trabalho da Nancy, que eu acho que foi o nó, né? Que motivou muita coisa. Tem também um trabalho do Fernando Moraes, que também foi me orientando, de doutorado. E ele era alguém que era para estar aqui e não conseguiu. Ele entende tudo. Aliás, ele ficaria muito chocado com o que o Leonardo falou de manhã, porque ele é entusiasta, né? Mas ele conhece muito a mecânica, o funcionamento, o algoritmo, tudo isso. E ele ficou de mandar um videozinho até para a gente incluir nas nossas, aí no evento, como se fosse algo complementar na matéria, um bis, né? E ele fez um levantamento, né, de pessoas que ouviam música francesa em streaming. Então tem uma coisa mais estatística para ver o quanto de fato naquele grupo que ele levantou isso era conhecido. Então sempre vai aparecer aquelas mesmas canções, umas mais importantes, mais relevantes, mais conhecidas. Bom, você vai falar da Nancy depois do seu? Não. Bom, ela vai falar dela. A Vanessa foi muito corajosa, que ela desenvolveu um trabalho enorme, desenvolveu em várias partes, ficou bem extenso. Aliás, o livro era para ter 600 páginas, mas aí cortaram, né? Meu capítulo é metade do livro. É muito difícil escolher algumas músicas. Eu acabei falando de umas 30 músicas, aí ficou enorme. Não, vamos. Então, dificuldade. Por grupos, 4 categorias. Aí quando a Nancy me convidou, e aí eu tinha que escolher as músicas, eu falei, meu Deus, não conseguia escolher, porque eu usei um pouco o repertório também do Gilbert, e aí no fim acho que tinha umas 30 músicas, aí eu ainda analisei tudo, né? Aí mandei e falei, nossa, muita coisa, eles têm 400 páginas, o meu trabalho inteiro em uma redonda e uns 500 e pouco. Aí acabou que ficou, nem lembro mais, 10 talvez, 13, acho que no fim eu analisei 13 músicas. E aí coloquei em 4 temas, né, que é o amor, óbvio, né, capital do amor, Paris, França, a gente sempre associa ao amor. E ao amor e depois um pouquinho ao sexo também, fala do hymne à l'amour e depois o hino ao sexo do Gainsbourg também, acabou. E esse é um tema, depois o tema da Paris é sempre muito cantada, né? Então Pigalle, La Bohème, o segundo tema. Terceiro tema, sobre a natureza, que a natureza é muito exaltada, La Mer, bom, e muitas outras. E finalmente sobre a língua mesmo, sobre a
a língua. Eu vou passar, desculpe, Vanessa, como o Dario fez, eu vou passar pelo celular mesmo a capa para vocês. Enquanto a Vanessa continua Aliás, tem falando. uma capa que é da editora Formal, a gente pode procurar. Nossa, e foi claro o Roberto que fez essa capa para nós todos, né? Quem? O Roberto? Ele. Ele fez todas as nossas capas. Que Aí, linda! o PPG da UFMG, que foi a editora que o Paulinho saiu, mas eles têm coleções e eles põem a capa própria. E é uma coisa assim. Vocês podem até puxar um pouquinho para cima no celular, que vocês vão ver, não é uma coisa muito bonita, palatável. E aí a gente falou, não, a gente tem um designer aqui no grupo, Vamos ser uma cara. E colocamos a nossa capa embaixo. E, bom, aliás, eu nem me apresentei, né? Eu fui professora na Aliança Francesa por 20 anos, saí da Tigal Correio ano passado. E também produzo conteúdo, tem um canal no YouTube, que eu falei, França Mon Amour, no Instagram, Fiat Mon Amour, sempre falando sobre a França e, bom, o mundo que fala francês. E apaixonada pela música francesa, sobretudo La Chanson. E o meu mestrado foi em semiótica. Não vou entrar em semiótica, que é um mundo paralelo, assim. Mas, então eu usei a semiótica, as músicas, então analisei semioticamente, mas não tão pesado, né? Foi uma coisa meio até leve, né? Bem, quase um bate-papo, uma conversa, por exemplo, vou falar de música. Então foi uma coisa leve, super gostosa de escrever, escrevi rápido. E, quer dizer, rápido, né? Mas, enfim, é isso, descobri. E eu fiz uma playlist com essas músicas que eu acho importante, antes de ler a análise de cada música, ouvindo, mesmo que vocês já conheçam, com certeza todo mundo já conhece aquelas músicas, mas é gostoso. Aí até na introdução eu já coloco o endereço da playlist no Spotify para sentir, ler e sentindo. Também a gente falou sobre melodia, né? Na música Emanuele, né? Eu coloquei lá o uso das vogais, bem para saborear mesmo as músicas. Dá para produzir bem, né? Eu escrevi um pouco sobre o aspecto performático, né? Que caracteriza também um levantamento meio histórico do que define a canção francesa, como, por exemplo, muita tendência ao sussurrado, especialmente quando tem mulher, né? Dificilmente você vai ouvir uma cantora italiana, né? Cantando e continuamente aquela fundinha que de jeito assim, muito do recitativo, enfim, eu falei sobre isso, né? E tem um texto que eu estava escrevendo, não consegui terminar, que era sobre as cantoras de franjinha de A a Z, né? Tirando umas poucas, todas elas são de franjinha e cantam com voz de soprano, que é algo bastante interessante. Mas para ir mais adiante terminar a nossa sessão, né, com esse livro, foi tão difícil de fazer que a gente está demorando para falar sobre ele também, né? O trabalho da Nancy, ela se interessou muito com esse lado intertextual, intercultural, foi sempre uma preocupação dela. Então, quando ela não está falando da França pelos brasileiros, ela está falando dos brasileiros olhando a França. E foi mais ou menos isso que eu pedi para ela fazer. Escuta, falando da França pelos brasileiros, a França, estou trocando tudo já. Os franceses, né, aproveitando a matriz francesa, né, nós estamos querendo falar de como a França chegou aqui e através desses repertórios mais particulares. Então, ela faz uma lista bastante grande, inclusive de intérpretes de vários tempos, né, que fizeram adaptações, gravações, etc., de canções francesas, né, aqui. Né. Algumas delas são bastante peculiares, né, como a gente vê, por exemplo, a Rita Lee cantando Le Dernier Bonheur du Jour, que foi gravado pelos Mutantes. Os Mutantes pegaram aquela baladinha, a gente vê com Sazardita,
Tá bonitinho, sim. Aquele sorriso, de repente, os mutantes põem alguma coisa que a música vai se destruindo, vai ficando dissonante, umas coisas assim. Né? Então, tem várias analogias que ela traz, vários comentários muito consistentes, enfim. Leiam um livro, ele é gratuito, vocês entrando na página da editora Selo FMG, vocês podem descarregá-lo, né? Se quiser baixar, não posso falar baixar. Baixar o quê? Né? Baixar o santo. Baixar o quê? Né? Tá ali, é um satélite que joga os dados no celular, vai baixar o quê? Né? Então, pode fazer uma cópia, pode imprimir, encadernar, etc., como quiserem, mas ele é gratuito, a gente pede difusão, né? Tu ris, tu mens trop, tu pleures, tu meurs trop, tu as les tropiques dans le sang et sur la peau. Geme de loucura e de torpor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir, fala-me de amor. Sonhos e mensonges, sei de longe, sei de cor. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem mulato mole, danser dans mes bras. Vem moleque me dizer onde é que está ton soleil, ta braise. Quem me enfeitiçou? O mar m'arrebatou. Tu as les parfums de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda. Apesar da Nancy, eu ter conhecido ela no Smith e vi ela fazer tantas apresentações no Smith, um vídeo eu filmei ela, que foi no NT, no 14 no Smith, passei para ela, porque ela me fez uma surpresa. Quando eu terminei de cantar, ela falou: tá aqui o vídeo, tá com problema de gravações, e naquele momento ela filmou com o celular dela e me entregou. Aí eu fiz o mesmo. Eu filmei com o meu celular e passei para ela a apresentação, mas ela, infelizmente, ela não publicou e não sei onde está esse vídeo. Então eu encontrei 2 vídeos de apresentações dela e fiz, como são vídeos que às vezes está em formato diferente, se você espicha ele fica, né? Então eu tive que fazer algumas modificações aí, mas dá para ver em homenagem com o banner do Smith. Agradeço muito ao Roberto, né, pela arte maravilhosa que ele faz. Então eu vou tocar esse vídeo
da apresentação, uns 2 minutos. Depois vou cantar uma música que é aqui da Heloísa também. Eu fiz essa música em homenagem a ela, né? Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. Vem, mulato mole, danse dans les bras. Vem, moleque, me dizer onde é que está ton soleil à présent que me enfeitiçou. assistindo, penso eu, no meu entendimento, né, que ela deve estar assistindo a gente. É isso. Gente, muito obrigado por tudo. Vocês que estão participando, que alguns estarão também amanhã, né, até dia final. E convidando a todos aí que também, merecidamente, são 2 décadas
vamos deixar, conversei com alguns zimidianos aí, parece que o primeiro zimidiano, né, há 20 anos, esteve aqui já hoje, né? O Gil? O Gil, ele vai estar lá, né? Vai estar também no dia, não sei. Não. Mas assim, a todos que conversei, nós optamos para fazer uma homenagem para essa valente, para essa guerreira, né? Verdadeira valente mesmo, que é a Heloísa